noite, pessoal. Vamos começar nossa aula, tá? Hoje nossa aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Acho que até 8 horas no máximo a gente finaliza. Tem um evento ocorrendo e aí um orientando meu vai apresentar um trabalho, eu preciso assistir, tá? Aí vai ser um pouquinho depois das 8. Então hoje a gente vai ser um pouquinho mais curta a aula. Até o conteúdo também que a gente precisa abordar hoje ele é menor comparado à aula passada, né? Então, estão me escutando bem, todo mundo? Sim, perfeitamente. Tá, beleza. Legal. Então vou rapidamente fazer alguns apontamentos aqui sobre os vídeos que eu postei para vocês, tá? E aí se alguém tiver dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, podem perguntar em qualquer momento. E aí no final tem uma atividade para passar para vocês, também vou explicar a atividade e depois verificar com vocês como foi a questão da atividade do NS, se conseguiram instalar, tá? Então tô compartilhando aqui a tela, acho que vocês estão vendo já, né? Então esse aqui é a apresentação do vídeo, né? Então ele foca bem na questão do Wi-Fi 802.11. E aí reforçando assim, a gente sempre tem que entender as. Deixa eu estender pedindo para entrar. A gente sempre tem que entender muito bem como as coisas são organizadas, como elas se desenvolvem no comercialmente, né? Tanto desde quando sai da pesquisa até como chega, digamos que na nossa casa aqui de equipamento. Né? Então o I3E, que é o Instituto de Engenheiro Eletricista Eletrônico dos Estados Unidos, que já tem na verdade um papel mundial, né? Ele desenvolve várias arquiteturas de referência para várias questões de tecnologia. Não só ele, existem várias outras entidades que fazem esse papel, como por exemplo o ITUT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que desenvolve padrões para telecomunicações. Algumas vezes, inclusive, não vou dizer que eles concorrem, mas algumas vezes os dois lançam padrões sobre um mesmo assunto. E aí vai muito, assim, o padrão que vai ser adotado vai muito do da região, do país mesmo. Então tem o ITUT, ele é bem forte na União Europeia. O I3E já é mais forte nos Estados Unidos. Né? Mas dependendo da tecnologia, assim, no final é o mercado quem acaba ditando qual padrão vai ficar, o que realmente vai se popularizar, né? Um exemplo, acho que eu já comentei com você, né? Que um certo tempo atrás teve a competição entre o Blu-ray e eu acho que era HDD disco, acho que era esse o nome complicado. Sobre qual seria a mídia padrão para substituir o CD, né? O CD já estava pequeno em relação à capacidade de armazenamento e aí veio a concorrência entre esses padrões e o mercado acabou escolhendo o Blu-ray muito pela Sony, que era uma das empresas que faziam parte ali do consórcio para lançar esse padrão. E aí como ela colocou no PlayStation, o PlayStation se popularizou, né? O PlayStation 3 já era bem popular, e o 4 veio com Blu-ray e acabou se popularizando, mas também não teve uma vida muito longa, exatamente porque o mercado mudou em relação ao formato de como a gente trabalha hoje com questão de armazenamento de conteúdo, né? Hoje em dia praticamente tudo está na nuvem, né? Às vezes a gente até deixa de comprar um computador com mais HD porque sabe que vai guardar tudo em nuvem. As fotos do meu celular eu vou botar no OneDrive, ou no Drive, ou no Box, ou tem 300 mil nuvens diferentes. Né? E esse padrão do Blu-ray acabou, digamos que, se perdendo. Então, da mesma forma, na época que as redes sem fio começaram a ganhar mercado, o existiam vários padrões diferentes. Aí o i3E lançou o 802.11, que passou a ser uma referência,
Mas como cada fabricante queria ter o seu equipamento com algo a mais, né, para atrair público para vender, e acabava que o equipamento de um fabricante não conversava com o equipamento do outro fabricante, né? E, e aí, às vezes, quando a gente ia comprar, montar uma rede, tinha que comprar tudo do mesmo fabricante, porque senão não funcionava. E aí o Wi-Fi, a Wi-Fi Alliance, uma empresa privada mesmo, começou a trabalhar com certificação. Tá? Esse Wi-Fi então é um selo para garantir que aquele equipamento, no padrão 802.11, ele vai se comunicar com qualquer outro equipamento que também tem o selo do Wi-Fi. Né? Então e aí é uma questão até de negócio interessante para a gente refletir, né, em relação a empreendedorismo. Então uma empresa viu ali um problema e resolveu esse problema de uma forma de certificando, né? De, de, e aí, então o Wi-Fi, que é o termo que a gente usa hoje, ele é isso, tá? É um certificado dado por uma empresa para aquele equipamento, para garantir que ele vai se comunicar com outros equipamentos que também têm o mesmo certificado. E aí, no caso mais comum, né, de uma rede wireless em casa, num ambiente comercial para dar acesso para os clientes, né, no shopping, numa universidade, se dá preferência pelo Wi-Fi exatamente pelo fato dessa compatibilidade de equipamento. A gente não sabe quem são as pessoas, quais equipamentos vão estar ali, então a gente quer garantir que o máximo de pessoas vai ser atendido. Mas num cenário diferente, num cenário, digamos que eu tenho uma companhia digamos que eu tenho um galpão, um armazém, né, que guarda ali produtos, sou um distribuidor, e naquele armazém eu quero monitorar tudo e quero que as pessoas que trabalham ali tenham um equipamento específico para fazer medição, para controlar o estoque, alguma coisa do tipo. E aquele cenário ali é um cenário que tem muita interferência, tem muita prateleira. Então, se for colocar o Wi-Fi, vai ter o Wi-Fi padrão, né? Vai ter algum problema. Então, ele pode estar comprando um equipamento com características diferentes. É 802.11, vai ter características diferentes para tentar superar aquele problema daquele cenário. Mas como é algo bem específico, ele não precisa ficar, entre aspas, preso ao Wi-Fi. Ele pode comprar mesmo de um fabricante que não tem Wi-Fi. E existem muitos fabricantes ainda que trabalham exatamente nesse segmento, tá? de redes 802.11, mas que não são Wi-Fi, não tem certificado Wi-Fi. Não quer dizer que eles não vão trabalhar com. Se eu chegar lá com o notebook, eu não vou conseguir me conectar à rede. O que acontece é que eu não tenho garantia que vou conseguir conectar na rede. Eu sei que os outros equipamentos que são do mesmo fabricante vão se comunicar e vão resolver aquele problema específico, tá? E aí eu tô na verdade falando tudo isso para vocês entenderem assim. É porque espero que todos já tenham assistido às aulas, né? Mas o estudo de redes de computadores, como vocês devem ter percebido lá quando fizeram rede Zoom, ele envolve muito essa questão de entender os protocolos, entender os algoritmos envolvidos, como é feito o roteamento, como por exemplo aqui no 802.11 a gente viu além da arquitetura em si, né, da questão de como um equipamento se associa. Deixa eu ver qual é aqui. Além de ver a questão de como um equipamento se associa numa estação base, no ponto de acesso, né? A gente viu a questão dos quadros, a questão do protocolo MAC, como é que ele funciona. Então, esse conhecimento, a princípio a gente vê agora, tá, mas isso aí eu vou utilizar se eu for desenvolver, se eu for para dentro de uma empresa que desenvolve equipamento Wi-Fi para desenvolver. Nesse momento
o que eu vou fazer com esse conhecimento? Às vezes a gente fica meio assim, né? E, e na verdade, esse conhecimento aprofundado de como as coisas funcionam, de como são os protocolos, são eles que abrem oportunidades, né? Então, por exemplo, na área de segurança, a área de segurança de redes, eu não sou de segurança de rede, conheço muito pouco de segurança de rede, né? Mas na área de segurança de redes, esse conhecimento de como se dá esse mecanismo de comunicação, de associação a uma estação, um cliente, né, ele é uma estação que quer se comunicar num ponto de acesso, ele vai escutar todos todos os pontos de acesso, aqueles pacotinhos que eles estão enviando de sinalização. Daqueles pacotes que ele recebeu de sinalização, ele vai verificar qual é o ponto de acesso em que o sinal está melhor para ele. E aí o sinal, muitas das vezes, o melhor é aquele que tem a maior potência. E aí vai solicitar para se comunicar, para se associar aquele ponto de acesso e depois ver uma confirmação. Então esse passo a passo aqui, ele é, por exemplo, explorado por quem quer invadir redes, né? Uma pessoa mal intencionada quer invadir uma rede, e para ele invadir, ele fica exatamente monitorando, né? Fica monitorando esses pacotes de sinalização que está passando. Um exemplo, esse quadro que eu botei bem aqui, tá? Ele é de uma ferramenta, o AirCrack NG, e esse aqui é esse Airmon NG é um dos aplicativos vendendo essa ferramenta. Ele é para Linux, né? Onde ele coloca, é possível verificar todas as redes Wi-Fi que estão ali disponíveis. Então aqui tem a questão do endereço MAC delas, que é o BSS-ID, tem aquele nome que a gente passa para elas. Isso aqui tá, eu sei, o meu computador consegue enxergar isso aqui tudo, exatamente porque estão passando os quadros de sinalização, aqueles quadros que as estações base ficam enviando para dizer, olha, eu sou uma estação base, né? Quem quiser se conectar, aí tem que enviar o quadro pedindo acesso. Então eu estou vendo aqui a rede por conta disso. Uma das formas de segurança é eu colocar minha rede oculta. Então, por exemplo, tenho aqui a minha rede Wi-Fi, só que meu objetivo não é que qualquer pessoa enxergue, que tenha um acesso fácil. Na verdade, meu objetivo é que só pessoas autorizadas vão acessar minha rede, inclusive só pessoas autorizadas vão enxergar minha rede. Pessoas para quem eu não disse claramente, elas não vão nem enxergar minha rede. A gente pode ir lá no ponto de acesso e colocar ele em modo oculto. Aí, quando ele entra em modo oculto, ele não fica enviando esses pacotes de sinalização. Então, na verdade, essa etapa aqui, né? Aí isso eu não coloquei lá no vídeo exatamente porque já digamos que é algo a mais, né? Mas só para a gente entender até onde a gente pode avançar se continuar nesses estudos, tá? Então, esses pacotes de sinalização aqui, que as estações base mandam, eles não vêm, né? Eu preciso saber que tem aquele ponto de acesso, eu preciso conhecer qual é o SSID dele, conhecer a senha e já enviar o pacote solicitando para me comunicar. E depois que eu me associo a ele, eu posso usar normalmente a internet, acessar, fazer tudo que eu preciso, mas ele não fica visível a todo mundo, né? Se a gente for lá naquele íconezinho de listar a rede sem fio, aquela rede não vai aparecer. Mas quem quer invadir, por exemplo, fazer testar a rede, né? Explora isso aí, explora esse lado. Para quem trabalha com segurança, então precisa conhecer exatamente isso. É preciso entender como isso ocorre, para entender como, inclusive, testar a sua rede, né? Assim, boa parte do papel de quem trabalha com segurança é ficar testando se consegue invadir a própria rede, né? Se ele não exatamente, se ele conseguir invadir a própria rede, significa que tem uma falha ali, né? E aí ele vai tratar de melhorar aquilo. Então tem ferramentas, por exemplo, a AirCrack, que faz exatamente isso, uma ferramenta do Linux para você testar a sua rede.
E aí, basicamente, uma das coisas que dá para fazer com ela, digamos que esse computador aqui está conectado na estação no AP2, ele já está associado. Se chegar qualquer outro equipamento aqui, ele não vai ver nada dessa associação e não vai saber que tem esse AP2 aqui. Ele vai até ver quadros de sinalização entre o, o cliente e o AP. Mas ele não vai conseguir ver qual é essa estação aqui, qual é esse ponto de acesso. Então, uma das coisas que ele vai fazer é atacar, na verdade, esse cara para ele cair, para ele perder a conexão. Que aí, se ele perder a conexão, ele vai ter que de novo sinalizar pedindo para se associar. E aí, quando ele pedir para se associar, ele vai enviar o SSID desse AP2. E aí é nesse momento que é capturada a informação onde digamos que a rede que estava oculta agora passa a ser visível. Aí isso a pessoa mal intencionada aí, tá querendo invadir a rede, vai explorar, e quem trabalha com segurança tem que conhecer isso exatamente para tratar esse problema. Da mesma forma, se você, por exemplo, digamos que alguém passa num concurso de perito da Polícia Federal, né? Muito que vai ser tratado ali nas perícias vai ser analisar logs para entender onde houve a falha. E entender onde houve a falha vai ser exatamente ficar verificando essas sinalizações, onde houve ali onde está a vulnerabilidade, em que momento ocorreu o ataque, para poder identificar quem fez aquele ataque, né? Então, a princípio, entender essa associação, vai um pacote de sinalização, depois volta, se associa, aparentemente digamos que é um conhecimento apenas para a gente entender como a rede funciona, mas não é apenas para entender, porque é algo que realmente pode ser explorado a fundo, né, para quem for partir para essa área de rede, para rede, né? Assim, pode ir para a parte de segurança, pode ir para a parte de desenvolvimento de aplicações. Assim, tem bastante coisa para tratar em rede, né? Então, queria chamar a atenção para vocês disso, que não é, digamos que tão abstrato assim, né? E aí, voltando um pouquinho aqui, né? Então, a gente precisa conhecer o básico da arquitetura do padrão 802.11, onde o básico é o ponto de acesso e as estações, ou a gente pode usar o termo de hospedeiro ou de estação cliente, né? Tem várias formas de nomear isso aqui, depende do livro, do material que estiver lendo, ele vai colocar um nome diferente, mas são esses equipamentos que precisam de conexão, e que eles vão conseguir essa conexão à internet através do ponto de acesso. Esse no modo de infraestrutura, né? Que é um modo, digamos, mais padrão para se trabalhar com rede 802.11. E aí, de novo, esse ponto de acesso aqui, né? Hoje em dia a gente vê muito o roteador Wi-Fi, né? Esse termo, roteador Wi-Fi. Às vezes vai comprar um equipamento e aí chega lá na loja, tem o ponto de acesso Wi-Fi e tem o roteador Wi-Fi. Qual a gente vai comprar? Inclusive o roteador, um custo normalmente bem maior. É porque o roteador Wi-Fi, ele são dois equipamentos em um só, né? Então ele faz algo além do que o ponto de acesso. Mas o roteador Wi-Fi em si, ele não existe dentro da arquitetura. Na verdade, ele é uma solução comercial que foi feita para reduzir custos, para vender, né? Assim, eu quero montar a minha rede, aí eu precisaria ter um equipamento que era só o roteador, preciso ter um outro equipamento que é só um ponto de acesso. Até certo tempo atrás, onde não era tão comum a gente ter uma rede sem fio em casa ou em qualquer lugar, né? Basicamente, até pouco tempo atrás em casa era um computador, dois computadores no máximo que a gente tinha. Então chegava ali o roteador do meu provedor, né, até em casa. Ou às vezes nem era um roteador, era só um equipamento de um computador, e eu ligava direto no meu computador. No máximo a gente ligava no switch, né?
Hoje em dia já é comum a gente pensar em montar nossa própria rede em casa, com roteador, com querer configurar a questão da... se eu tenho câmeras de vigilância, que inclusive são Wi-Fi, eu configuro ali o meu equipamento para ele só transmitir quando tiver mudanças na imagem e tudo mais. Então, agregar esses dois num equipamento só passa a ser comercialmente algo interessante, viável e que atrai os usuários, tá? Mas a gente inclusive entende, né, consegue montar essa rede, configurar quando a gente entende essa diferença, que é só o ponto de acesso. Até o básico, né? Eu vou comprar, o que é que tem que comprar? Tem um ponto de acesso, tem um roteador Wi-Fi. O vendedor, digamos assim, vai querer me vender o roteador dizendo que ele tem mais funções, faz isso, faz aquilo. Qual eu vou comprar? Vai depender do cenário que eu tenho em casa, né? Se o equipamento que eu tenho do meu provedor lá que chega em casa já é um roteador, ele já faz a parte ali de dar endereço de DHCP, rotear, tudo isso. E para eu espalhar a minha rede, bastaria eu botar um switch ou um ponto de acesso, aí eu compro ponto de acesso. Agora se é diferente, se é não é um roteador, é só um comutador, e se eu ligar num switch ou no ponto de acesso eu não vou ter ainda eu vou comunicar o wireless, mas não vou ainda conseguir acessar a internet. Vou precisar ter um servidor DHCP, vou precisar ter alguém fazendo roteamento. Aí para eu não comprar um outro equipamento separado, eu já compro esse roteador Wi-Fi. Então, assim, até a gente definir quanto a gente vai gastar, depende da gente entender essa arquitetura, né? E aí, se a gente falando aqui num cenário residencial, né? Se a gente for para um cenário maior, um cenário de uma empresa, de um shopping, essa diferença entre entender o que é cada equipamento, como eles funcionam e em que momento eu tenho que usar um ou outro, isso pode significar ali uma boa economia de recursos, né? Inclusive não só economia de recursos no sentido financeiro, mas também até dos equipamentos funcionarem corretamente como eles têm que funcionar, né? Tá, então, aí eu tô na apresentação lá, né, no vídeo, a gente fala da arquitetura, fala muito da questão dos padrões, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, atualmente o padrão o último padrão lançado é o 802.11 AX, 802.11ax, onde ele vem exatamente para tentar resolver a questão de que qualquer rede sem fio que a gente monta hoje, rapidamente aparece ali 300 equipamentos conectados, né? Um dia desse até fui ver como estava o meu roteador Wi-Fi e aí vi ali que tinha quase uns 10 clientes conectados. Aí eu até pensei, será que alguém descobriu a senha, os vizinhos estão usando? E aí depois eu comecei a ver, não, mas tem o meu celular, tem o celular da minha esposa, o meu computador, o computador da minha esposa, aí tem a TV que é smart, tem o tablet, tem não sei o que. Então assim, é tanto equipamento que a gente tem em casa que às vezes a gente nem se dá conta do quanto. Isso no ambiente assim em casa, né? Sem ter visita, com poucas pessoas morando em casa, rapidamente a gente conecta aqui 10 ou mais de 10 dispositivos. E cada um tem uma necessidade diferente, né? Na Smart TV eu vou querer assistir o stream em alta resolução. No celular eu vou querer fazer ligações de vídeo e aí o principal é não ter atraso, não ter perda, a conversa não ficar sendo cortada, né? Quando eu vou acessar a internet, às vezes o que eu mais quero mesmo é taxa de transmissão. Vou fazer um download de alguma coisa grande, baixar alguma coisa, né? E assim vai. Cada usuário, cada equipamento vai tendo uma necessidade diferente. E aí esse novo padrão, que em termos de, usando a nomenclatura Wi-Fi, né, o que é certificado pela empresa, é Wi-Fi de sexta geração, Wi-Fi 6. Vamos começar a ver agora esse tipo de nomenclatura. Antes a gente sempre via pelo 802.11, 802.11G, B, N, AC. E agora a gente vai passar a ver mais pelo Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, né, que é exatamente para facilitar entender a
a evolução, né, aquele equipamento que eu tenho, qual é a evolução dele. Então o Wi-Fi 6 ou 802.11ax, eles vêm com essa característica de atender vários usuários ao mesmo tempo, né? Aí esse 6 aqui, do Wi-Fi 6, aí ele tem, digamos, uma certa correspondência com a rede celular, né? Rede celular 5G, 4G, 3G, então aquele G lá, 3G, 4G é de geração. Então a mesma ideia agora é adotada no Wi-Fi. Wi-Fi 6 é o Wi-Fi sexta geração. Wi-Fi 5, Wi-Fi de quinta geração, que era o 11AC. Wi-Fi de quarta geração, o 11N. Terceira geração é o A e o G, e assim por diante, tá? Diferente de quando lá na rede, né? Cadê aqui esse exemplo? Né? Diferente de quando a gente enxerga lá as redes, então por exemplo aqui, essa rede Bezerra 2.4. Esse 2.4, né? Aqui não tem nenhum, mas às vezes também aparece, sei lá, o Bezerra 5G. Aquele 5G ele não tem nenhuma correspondência com a rede celular, o 5G celular, o 3G da rede celular. Esse aqui é a faixa de frequência que aquele equipamento está trabalhando. Então 2.4 GHz, 5 GHz. Daqui a pouco, quando o Wi-Fi 6 já tiver realmente for mais comum, né? Por enquanto, ele foi lançado em fevereiro, então já tem equipamento vendendo, inclusive. Eu até fiz uma pesquisa na internet essa semana, vi que ele ainda está com preço bem salgado, né? mais de R$ 500 um equipamento, comparado com o AN, com AC ou com N, que ainda são bastante interessante, ele é bem mais caro, né? Então, mas daqui a pouco esse preço baixa e a gente começa a ver redes residenciais, aí vai ter lá, por exemplo, o Bezerra 2.4, o Bezerra 5G e o Bezerra 6G, que é a faixa de frequência que o cliente está trabalhando, tá? Não a geração da tecnologia. Aí por coincidência, deixa eu voltar aqui o quadro, por coincidência assim, o Wi-Fi 6 ele também usa a frequência de 6 GHz. Então o Wi-Fi 6 ele usa a frequência de 2.4, 5 e 6 GHz. Cada cenário, cada um desses está adaptado a um cenário melhor. Então o 5 e o 6 vão dar uma maior taxa de transmissão. Eu trabalhar nessas frequências vai me dar uma maior taxa de transmissão, uma menor vazão, menor atraso. Mas em compensação eu tenho que, digamos que, entre aspas, estar do lado do roteador. Não pode ter nenhuma parede na frente, não posso ter outros equipamentos utilizando. E já o 2.4, como ele está numa frequência menor, ele é um pouco mais robusto a essa questão de ultrapassar obstáculos, principalmente paredes. Né? Só que aí esse 2.4 já é uma frequência não licenciada, onde vai ter de muitos equipamentos interferindo. Do telefone sem fio ao micro-ondas vai estar interferindo nessa frequência aqui. Tá? E aí, de novo, entender essas questões das faixas de frequência que o equipamento tem e quando usar cada um, vai ajudar a gente a definir melhor o cenário. Então, quantos equipamentos eu tenho que ter para cobrir essa área, aonde esses equipamentos vão estar. Então, eu tenho várias versões agora. Tem o Wi-Fi 6, que é o mais novo. Então, a princípio, se eu tiver recursos, eu vou comprar essa versão mais nova. Mas aí, gastar com essa versão mais nova vai depender se o teu cenário realmente vai ser esse aqui. Se o teu cenário não vai ser realmente esse, vai ser um cenário ali, é um escritório, onde naquele escritório tem 2, 3 pessoas e assim, eu acho que é um escritório fechado, não tem outros clientes. Os clientes não vão naquele escritório, eles vão em outro lugar para atender, então não preciso estar dando acesso para pessoas a todo momento. É um ambiente de trabalho, ninguém vai ficar assistindo vídeo, ninguém vai ficar fazendo, assim, talvez pela necessidade faça videoconferência, mas é um cenário onde eu não preciso do Wi-Fi 6, do Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 4 já é suficiente. E, inclusive os equipamentos que eu tenho ali naquele cenário. Não adianta eu gastar
R$ 1.000 e um equipamento de última geração com isso, isso e aquilo. Se inclusive o meu computador, o meu celular, os equipamentos que eu tenho para conectar nele não são desse padrão, são no padrão antigo. Então eu vou estar pagando por algo que eu não vou estar usando, né? Então entender isso aqui ele é fundamental para a gente dimensionar as coisas e fazer inclusive uma boa economia na hora de montar os projetos, na hora de definir as necessidades, tá? Eu sempre tenho isso em mente. Assistiram os vídeos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão com alguma dúvida sobre o conteúdo? As aulas, os vídeos estão assim, estão conseguindo acompanhar? Está indo muito rápido, muito devagar? Falem. Se ninguém se manifestar, eu vou admitir que eu posso manter o mesmo ritmo nos vídeos e aqui nesse horário ser mais um complemento, tá? Então, assim, acho que vocês devem ter percebido que precisam ter assistido os vídeos para se localizar bem e entender o que eu estou falando aqui, né? É mais um reforço e apontar algumas coisas específicas, tá? Aí, ao final dessa aula aqui, tem uma tarefa, tá? Deixa eu explicar agora bem para vocês essa tarefa. Tá, então esse aqui é o quadro 802.11, né? Então cada mensagem, né? Pensando lá na camada de aplicação, cada mensagem que eu vou enviar, ela vai seguir esse percurso aqui, né? Então tem lá uma mensagem para enviar na camada de aplicação. Essa mensagem vai ser passada para a camada de transporte. Aqui em cima já recebe um cabeçalho referente à camada de aplicação. Aí é passado para a camada de transporte, onde é colocado mais um cabeçalho. Vai para a de rede, onde é botado mais um cabeçalho e assim vai. Então lá na camada de enlace vai ter um cabeçalho que é referente à transmissão dessa mensagem, desse equipamento para esse outro aqui, né? Da minha estação cliente para o meu ponto de acesso. Tudo que está para cima, referente à camada de rede, transporte e aplicação, vai ficar encapsulado para mim, né? Eu não vou enxergar isso aqui, eu vou tratar só esse quadro. E aí esse quadro, então, ele tem as informações necessárias para fazer essa transmissão. Não, assim, fazer essa transmissão em tudo o que é necessário, né? Para o protocolo MAC funcional, CSMA/CD, para a associação entre os equipamentos funcionar, tudo que é necessário para que essa comunicação ocorra, os dados necessários vão estar nesse cabeçalho. E aí para o 802.11, então esse é o cabeçalho. Essa primeira parte, para não ia ficar muito grande uma linha só aqui, né? Então essa primeira parte aqui, esse primeiro quadradinho, na verdade é esses todos aqui embaixo, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então esses 11 quadradinhos aqui embaixo, né, são esse primeiro aqui, que é de controle, né? Então qual é a versão do protocolo está sendo utilizado, tipo, subtipo, da onde está indo para onde, mais fragmentos para indicar se aquele quadro, se a mensagem era muito grande e foi quebrada em vários pedaços e aquele quadro ali é só uma parte, ainda tem que juntar com o que vem depois. Então tem várias informações aqui. No vídeo eu detalhei o caso específico desses 3 endereços aqui, né? Tenho 4 campos de endereço no protocolo 802.11. Diferente lá do 802.3, que vocês devem ter estudado lá em Rede Zoom, que só tinha 2 campos. Para o 802.11 nós temos 4 campos de endereço. E aqui na rede de infraestrutura, né, quando a gente tem um ponto de acesso controlando tudo, basicamente a gente usa esses 3 campos de endereço. E aí por que esses 3 campos de endereço? Porque nosso cenário típico é esse aqui. Estação base, na transmissão estação cliente, o ponto de acesso e o roteador.
Então o quadro que vai ser transmitido, ele não vai ser transmitido, vai ser transmitido por rede wireless, né, pelo Wi-Fi até o ponto de acesso. Mas o objetivo não é ele chegar no ponto de acesso e acabou. O objetivo é ele ir para a internet. Para ele ir para a internet, ele tem que chegar até o roteador. Esse cara aqui, ele não fala IP. Nosso ponto de acesso, ele não fala IP. Né? Não adianta, ele não vai olhar para os cabeçalhos das camadas mais altas. Então ele precisa ter a informação de quem vai ser esse roteador. Então por isso é utilizado 3 campos de endereço. Um campo para indicar, então se estiver enviando do H1 para R1, né? Um campo para indicar quem está enviando, um campo para indicar quem vai receber aquele quadro durante a transmissão wireless aqui, e um outro campo para dizer quem é, na verdade, o destino. Então o destino é esse roteador aqui. E aí, quando esse ponto de acesso receber esse quadro, esse 2.11, ele vai olhar aquele último endereço para poder passar aqui para o roteador. E a mesma coisa volta. Vai chegar aqui um quadro. Esse quadro vai vir no 802.3, porque aqui é Ethernet, admitindo que aqui é Ethernet, vai vir no 802.3. Então vou vir só 2 campos. Um campo é dizendo, olha, o endereço do roteador, o outro campo dizendo o endereço do H1. Quando ele for enviar o quadro para o H1, ele vai ter que pegar aquele quadro que está no 802.3 e passar para o 802.11. E aí nesse momento ele vai inserir no quadro o campo de endereço dele também. Então ele já tem, o quadro está vindo aqui e já tem 2 campos de endereço. E ele vai inserir o dele também exatamente para poder ter essa comunicação aqui, né? Essa estação aqui, ela só vai receber quadros desse ponto de acesso. Se esse ponto de, por mais que ele esteja, esse H1 ele esteja recebendo quadros que estão direcionados a ele, se aquele quadro não tiver sido encaminhado por esse ponto de acesso, ele não vai acessar, ele não vai receber esse quadro. Se ele acessasse, se ele recebesse, se ele aceitasse qualquer quadro que viesse endereçado a ele, ia ser muito fácil invadir, hackear, né, a rede. Qualquer um ia chegar aqui, ia enviar quadros apontados para ele, ele ia se associar, ele ia receber aquele quadro e aquilo podia ser algo que ia ser complicado para ele. Como ele se associou nesse ponto de acesso, então ele só vai receber coisas que vêm desse ponto de acesso. Então tem que ter um endereço desse ponto de acesso. Então por isso o quadro tem não apenas 2 campos de endereço, né? No caso 4. Esse quarto aqui ele é utilizado quando está na rede de ad hoc, né? Quando não é rede de infraestrutura. Aí a tarefa de vocês então é aqui no vídeo e no slide está tratando só da parte de endereçamento. E como vocês estão vendo, tem outros campos. No livro fala um pouco mais sobre os outros quadros, os outros campos. E se vocês pesquisarem na internet, tem muito conteúdo, tem muito material explicando cada um desses campos. Então a tarefa de vocês, a parte 1 da tarefa é entender o que é cada um desses campos. Né? Alguns são repetidos lá do 2.3, né? Por exemplo, CRC, questão lá de correção de erro, né? Então, entender cada um desses aqui. E a parte 2 é dar 2 exemplos de quando esses campos são utilizados. Então, um exemplo pode ser exatamente o... Só um momento, só rapidinho, desculpa aqui. Não, vai, não é Opa, desculpa, só voltei. Tá, então a tarefa, a parte 1 da tarefa é o que é cada um desses campos. E a parte 2 é indicar exemplos de onde esses campos são utilizados. Então, um pode ser esse quarto endereço. Então, ó, se eu tiver numa rede de infraestrutura, esses endereços agora eu vou precisar dos 4. Como é que eu utilizo esses 4?
Vocês podem pegar a questão do protocolo MAC. Então, o protocolo MAC, para ele funcionar, tem informações aqui que para aquele algoritmo lá funcionar direitinho, para o CTS, o RTS, aquilo tudo funcionar, tem informações que são necessárias aqui. Tá? Então, e tem outras partes que são necessárias para outras coisas funcionarem. Então, a ideia é essa, como esses campos são utilizados dentro do que o protocolo especifica de funções. Podem falar sobre segurança, parte de criptografia, podem falar... Esse quadro aqui, esse 2.11 que está aqui, até esqueci de colocar, ele é baseado no padrão BG, tá? A, B e G. No 2.11 AX, eu não tenho certeza se mudou alguma coisa. Então vocês podem, por exemplo, pesquisar se houve uma mudança em relação a esse novo padrão. O AX, se alguma coisa mudou, se tem algum campo a mais específico para esse novo padrão e apontar, olha, devido a essas novas características, esses novos cenários que o novo padrão quer atender, foi adicionado esse campo aqui ou aquele outro. E serve para isso, para aquilo, vai funcionar assim, tá? Então essa tarefa de vocês é isso, assim, é de mostrar como esses elementos eles são importantes e funcionam dentro da comunicação Wi-Fi. Né? E aí vocês vão fazer mesmo uma espécie de relatório. Não chega a ser um relatório, algo direto mesmo. Olha, tá aqui o quadro, botem lá o desenho do quadro. Né? Tá aqui o quadro. Esse campo é isso, esse outro campo é aquilo, esse outro campo. Então, digamos que um pequeno parágrafo ou menos para indicar o que é cada coisa, e depois os exemplos. Então, exemplo 1, utilizando o campo mais frag para fazer isso e aquilo. Aí vocês vão descrever com as palavras de vocês como é que funciona e por que aquele campo é importante naquela tarefa. Exemplo 2, utilizando versão de protocolo, tipo e subtipo para especificar o padrão que vai ser utilizado enfim, assim, dependendo do caso lá, vocês vão colocar. E aí explica como é que funciona. Então não se preocupem em fazer algo de 10 páginas, botar diagrama, isso aqui. Não, eu quero algo bem simples, tá? Bem direto, bem objetivo. Tá ok sobre essa tarefa, entenderam? O que é pra fazer? Professor, essa aula está sendo gravada, né? Porque Tá sendo gravada. a internet tá ruim, aí eu só uso o bagulho pra tudo robotizado. Eu sei que o senhor tá falando sobre alguma tarefa aí que eu tô fazendo, coisa assim. Tá sendo gravado aqui. Eu coloco pra vocês. Inclusive, eu ainda tô devendo a aula da semana passada, né? Eu gravei e acabei não postando lá. Tá, eu vou postar as duas juntas. Né? Professor? Uhum. Professor? Opa, pode falar. Eu tô com instabilidade na minha internet também, eu só consegui acompanhar agora, né? Então perdi um pouco da aula e da atividade proposta. Tá, eu tô gravando e eu vou postar pra vocês, tá? Coloco lá Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar outra playlist lá no YouTube, onde ela vai ser as aulas gravadas junto com essa gravação desse momento síncrono. Né? Então vai ficar lá uma que é só as aulas gravadas e uma outra que é a união das aulas gravadas com essas síncronas. Tá? E aí vocês vão de acordo com como vocês acharem mais interessante, mais fácil para se organizarem, vão seguindo lá. Ok? Sobre a outra tarefa da semana passada, o NS, conseguiram instalar? Tiveram problemas? Se alguém quiser falar sobre como foi. Ali era assim, preparar um ambiente para a gente começar a fazer simulações. Né? Então, aquela primeira tarefa o objetivo era mesmo vocês começarem a ver o que é preciso, né? Começar a entender um pouco mais do NS, entender um pouquinho do Linux,
aquelas próprias configurações, o processo de instalação do NS exige ali alguns comandos, algumas coisas do Linux, e então é para vocês começarem a se ambientar com essa parte. Aí na semana que vem a gente já vou colocar uma tarefinha específica de simulação, assim, ainda digamos que já, assim, inicial, né? Digamos assim. Tá? Não se preocupe que não vou chegar pedindo para vocês reproduzirem nenhum artigo que foi publicado não sei aonde. Ainda não, pelo menos. Né? Lá pro final da disciplina espero já todo mundo conseguir fazer isso, tá? E aí, se alguém não conseguiu ainda avançar nessa parte do NS, me procurem. Se quiser falar agora, já nesse momento, podem falar. Se não, se quiserem mandar por e-mail em outro momento, também podem mandar. Quem já conseguiu avançar? Opa, pode falar. Pois é, em relação ao simulador, hoje eu resolvi instalar. Aí eu estou usando o Linux Mint. Sim. Baixei, né, o arquivo tar lá do site. Aí eu executei aquele build Sim. no terminal. Aí na hora de executar lá os comandos lá e começou a travar o computador. Toda vez que eu tento executar esse build aí, ele acaba travando. Tá. Aí eu acabei tentando buscar outra forma de instalar ele. Tá. Travando, ele fica lá processando e não para nunca, não acaba nunca. E o computador trava. Acho que também por causa que a memória do meu computador é pouca, né? Tá. Tu estás usando máquina virtual ou... Não, eu tenho dual boot, eu só estou usando mais o Linux agora. Tá, entendi. Uma das coisas lá no NS, é porque tem várias formas de instalar. Esse build, se eu não me engano, ele fica processando, ao final, depois que instala, ele faz uns testes. E os testes eles demoram inclusive bem mais do que a própria compilação e instalação do NS. Dependendo, inclusive, de quantos módulos foi habilitado ali. Né? E aí isso é algo que às vezes complica, vai demorar muito e a gente não sabe o que tá acontecendo ali. Porque tem umas tipos de instalações do NS que ele não fica mostrando o que está acontecendo, o que está sendo compilado, está rodando. Aí lá no canal, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Só abrir aqui que aqui a internet também tá bem devagar. Só mais um minutinho, tá abrindo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá, enquanto vai abrindo aqui, só adiantando. Então, tem um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, onde ele tá, pra vocês assistirem, que ainda não conseguiu instalar, tá? Que é um que eu gravei explicando uma forma de instalar o NS, que é a forma como eu faço, que a gente dá pra ir acompanhando o que está acontecendo. E aí vocês podem seguir o passo a passo disso. Mas quem já conseguiu instalar pode ir avançando naquele tutorial. Aquela primeira rede era uma rede ponto a ponto. A segunda parte do tutorial ele explicando uma rede, aquela mesma rede ponto a ponto, onde em uma das pontas é adicionado um switch. E aí fica ali com uma rede maior, e inclusive um dos pontos é configurado como roteador, se não me engano. E o terceiro passo é já com uma rede Wi-Fi. Então se vocês continuarem aquele tutorial ali, lá do site do NS, dá para adiantar algumas coisas bem interessantes, tá?
Então deixa eu colocar aqui para vocês. Rapidinho, tá aqui. Estão vendo a página do YouTube aqui? Segue bem. Tá, então eu basicamente criei um canal, né, com o usuário da UFOPA. Aí tem os 3 vídeos. Se vocês clicarem na playlist, aí vai aparecer só os vídeos das aulas. Que aí tem os 3 vídeos, nossa primeira semana e os outros 2 dessa semana. Mas se vocês olharem todos os vídeos do canal, tem mais um quarto que é instalação do NS. Aí é um vídeo então que eu coloquei mostrando a instalação, e aí eu vou instalando e vou explicando as coisas. Inclusive aproveito para quem está começando no Linux, eu vou tentando de vez em quando explicar algum comando, alguma coisa mais básica do Linux, tá? E aí, então vocês podem seguir esse tutorial também aqui. E aí se não funcionar também me avisem, e aí eu vejo como ajudá-los de uma outra forma, tá? E aí na parte que demora muito, inclusive eu falo que a parte demora muito e mostro lá o tempo que demora rodando no meu computador. Então tem hora ali que, frente à parte final de fazer, é porque a gente instala tudinho, e aí esse instalar no NS aqui significa na verdade compilar tudo, né? Ele não vem assim, não vem compilado, a gente vai só instalar, na verdade a gente vai compilar e depois instalar, por isso ele demora bastante. E no final ele testa todos os módulos. E esse testar todos os módulos significa fazer muitas simulações. Então ele passa muito tempo naquele build lá, é porque ele está testando 300 simulações diferentes. E aí depende da simulação, tem uma que vai exigir mais memória, vai exigir mais processador. Aí se não tiver memória suficiente, ele vai começar a fazer muito swap ali, e aí o negócio vai realmente ficar muito lento, passar dia rodando só para terminar o teste. E aí esse teste ele pode ser cancelado. Inclusive no vídeo eu mostro lá, eu fiquei um certo tempo esperando e depois cancelei. Como a gente está só instalando, a gente está pegando a versão do site, instalando sem fazer nenhuma modificação, digamos que esse teste ele pode ser pulado porque assim, é muito improvável que dê problema, que alguma coisa não funcione, né? Assim, o que pode acontecer é não compilar porque falta uma biblioteca, falta alguma coisa para eu compilar e instalar. Depois que ele está compilado, que ele deu OK, não há motivo para alguma simulação não rodar. Ela não rodaria se a gente estivesse aplicando um patch na NS para instalar alguma coisa a mais que não vem nele por padrão, tá? E assim por diante. Então, nesse vídeo aqui eu apresento um pouquinho disso para vocês, né? E aí podem seguir. Quem já conseguiu instalar sem problema, e aí podem avançar no NS lá. E se alguém ainda tiver algum outro problema, a gente pode também, conforme terminar a aula, tá verificando a forma de contornar o problema, de como posso estar viabilizando para vocês, ou como a gente pode organizar para vocês estarem conseguindo fazer a atividade, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Tá. Se ninguém mais tiver dúvida, então a nossa aula hoje ela é mais curta, tá? A gente não vai até 8h30, a gente já termina aqui. Vou postar os vídeos. Na segunda-feira tem novo vídeo, tá? Da nova videoaula. Se alguém não conseguiu assistir ainda os vídeos, não deixem, senão vai acumular, vai ficar muita coisa, né? Então já tem ali, acho que mais de quase umas 4 horas de vídeo, então já tem bastante coisa para assistir.
assim, já assistiram, né? E quem não assistiu já tem bastante coisa para assistir. Então não vão deixando para depois, as aulas estão gravadas, depois assiste, que é muito conteúdo. A gente tem muita, nosso, apesar de serem lá do livro do Kuroso apenas 2 capítulos e mais uma parte de simulação, tem muito conteúdo ali, muita coisa, né? Então não deixem muito para depois e também vão acabar ficando perdidos aqui nesse momento síncrono, porque a ideia é reforçar algum assunto e tirar dúvidas, né? Então tentem sempre assistir antes das aulas, tá? Esse é o ideal. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, senão a gente encerra a aula de hoje. Quem gostaria de tirar alguma dúvida? Boa noite. Não sei dizer boa noite mesmo, então. Então tá. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, manda e-mail que eu tô pronto pra tirar dúvidas e ajudá-los. Até mais. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.